Salve, salve galera, e aí? Como é que vocês estão? Tem um tempo que a gente não se fala, né? Então hoje a gente vai falar sobre o Run Cycle, uma continuidade à matéria que a gente viu na última aula sobre Walk Cycles, só que dessa vez trabalhando com corrida, tá? Eu vou deixar alguns links de alguns materiais que vão ajudar pra caramba vocês nisso, que vai abrir a mente de vocês para isso. Mas basicamente um Run Cycle, ele se divide em 4 eventos. O evento de contato, o evento de passagem, que é de passing, o evento de kick-off, que é quando você dá um impulso, e o evento de quando você já está em cima, tá? Que é o up, tudo bem? E aí se repete tudo de novo, né? Então você tem o contact pose, o passing pose, o kick-off pose, o up pose, voltando para o kick-off pose, voltando para o passing pose e finalmente de novo com o contact pose, tá? Então mais ou menos com umas 8 poses básicas a gente consegue fazer isso, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Como de costume, eu estou disponibilizando os arquivos para vocês. Eu já deixei aqui no lado uma cena já, tá? Eu vou colocar esse arquivo também em formato Animate para vocês treinarem. É uma continuidade daquela aula que a gente viu de Walk, tá? Só que aqui a gente vai trabalhar com Run Cycle, beleza? Então a gente sempre vai trabalhar, explorar na animação frame a frame essas poses, esses movimentos baseados em movimentação humana e copiado e repetido e aplicado em animações 2D que a gente viu a nossa infância toda e vê até hoje, tá? Então é muito bacana isso, desde que você tenha paciência de fazer, beleza? Vai com calma, tá? Faz passo a passo que você consegue, pose a pose, desenhando. E se você ficou com um pouco de dificuldade de entender isso, volta e vê a aula anterior, que lá eu dei uma destrinchada maior em como que eu fiz a movimentação entre camadas. Eu vou deixar essa aula mais pra gente focar na parte de produção mesmo, tá? Que é nada mais do que um complemento. Eu optei por colocar essa aula em 2 partes para dar tempo de cada um produzir no seu devido tempo aí, como tá em casa, beleza? Então vamos lá. Beleza, então a gente já tem aquela animação, né? Eu estou, no caso aqui, reaproveitando o cenário que eu tinha usado na aula anterior, de Walk Cycle, tá? E como vocês viram, é basicamente o mesmo processo de chegar, marcar todas as poses e desenhar.
E eu tenho 8 poses aqui, 8 frames, né, desenhados, criados. E agora eu vou fazer o processo de colorir, porque se eu colocar aquele cenário, e ele vai começar a aparecer através daqueles objetos, eu não quero isso. Então eu vou fazer aquele mesmo processo que eu tinha falado na outra aula, de colorir meu personagem. Eu já fiz os desenhos, mesmo que bem rabiscados, bem raw, né, bem crus, mas eu já fiz eles todos conectados, porque quando eu consigo aplicar uma cor, ele já pegue, tá? Isso é super importante pra gente. Outra coisa que é legal de falar é que o sistema de walk e de run cycle basicamente é o mesmo, só que no sistema de run cycle ele usa uns conceitos um pouco diferentes, tá? Ele usa o conceito de passing pose, ele usa o conceito de float, de up, e ele usa o conceito de kick e de contact pose, tá vendo? Ele entra em contato com a superfície, ele realmente dá uma impressão de que ele pulou, ele saltou um obstáculo, tá? E depois vocês vão ver um pouco mais pra frente que a gente pode criar contextos de câmera, como se realmente a câmera seguisse os movimentos do personagem, que quando ele pulasse, a câmera pulasse junto, tá? É um assim, estamos na nossa segunda para terceira aula, a gente tem muita coisa para ver, mas eu achei legal falar sobre isso, porque senão a gente ficaria só na base de run cycle, de walk cycle. É bom você fazer uma junção para que o personagem tenha os dois. Mesmo que eu tenha feito isso aqui de forma dividida, você pode aplicar isso de forma junta, de forma simultânea, tá? Eu vou compartilhar os arquivos aqui também falando mais sobre isso, tá? Eu não vejo necessidade de criar uma cena para isso, porque existe materiais já, fácil acesso sobre isso, e não tem necessidade de falar sobre uma coisa que já está feita e muito bem falada por sinal, tá? Eu vou compartilhar. Outra coisa que é legal de falar aqui é que eu estou reaproveitando o cenário, vocês não precisam fazer isso, tá? Então vocês sintam-se à vontade para criar do jeito de vocês. Como sempre, eu vou compartilhar as imagens que eu estou utilizando e os arquivos em sequência, arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3 e quantos forem necessários, tá? Agora eu vou fazer a parte de colorização e vou ver como é que funciona essa animação. Se ela vai funcionar muito bem em 2 ou em 3, lembra? Eu crio 2 frames consequentes para dar continuidade a cada pose. Já volto. Show! Então fiz uma coloração aqui básica, né, só para dar um contraste, né, como vocês viram aí no vídeo. E agora ele já está do jeito que eu quero, só que agora eu vou calcular a duração dessa animação. Se eu vou querer ela em 2 ou em 3. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar no primeiro frame, apertar F5 e vou fazer isso sucessivamente para eu ganhar um frame a mais em cada pose. Então cada pose vai durar 2 frames, ou seja, eu estou usando a técnica de 2, tá? Então para cada animação ele rola em 2. Vamos dar um loop para a gente ver e vamos testar. Bem, eu já sabia que ia ficar muito rápido, né? Então, como eu já sabia disso, eu vou colocar mais um, tá? Até eu ver o quanto eu preciso para ter minha animação uma estrutura melhor. Geralmente esse tipo de animação aqui funciona melhor em 3 mesmo, tá? É meio óbvio. Vamos fazer um teste. Viram? Deixa eu acabar todo o percurso. Então vai ter que ser isso mesmo, tá? Camada da imagem de base.
pode ir embora. E agora eu vou fazer a cópia dos frames, pra gente concluir essa aula, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar todos os frames com Shift. Eu venho aqui com o botão direito, eu dou Copy Frames, ou dou Ctrl Alt C. Coloco a minha agulha onde eu quero, e eu vou dar Paste Frames, Ctrl Alt V. E eu vou fazer isso de novo, tá? Ctrl Alt V. Ctrl Alt V. Ctrl Alt V. Show! Com isso eu já tenho minha animação, tá? Vamos dar um play. Dá um pulo. Pode ver que é um pouco diferente da animação de Walk Cycle que a gente tinha feito na última aula, tá? E você pode dar mais ênfase nesse pulo, né? Você pode fazer o seguinte, vamos localizar a pose do pulo. Essa aqui, ó, no momento em que ele pula, ao invés de já cair, aqui ele poderia ficar mais tempo. Vamos trabalhar isso aqui? Ao invés de ser 3 frames, F5, vai durar um pouquinho mais, tá? Então de novo, ó. Aqui quando ele pular de novo, F5. Quando ele pular de novo F5. O que eu estou fazendo? Estou inserindo mais frames, tá? Estou inserindo mais pose para que ele fique mais tempo na minha tela. E dê uma sensação até de voar mesmo, tá? Então, ó, F5, F5. Aqui de novo, vou colocar mais duas. F5, F5. Para terminar, F5, F5. Vou destrancar essa camada, também vou inserir F5 aqui, porque eu quero ter mais frames para poder visualizar. Show! Vamos ver como é que ficou? Dá uma sensação de congelar no ar, parece que ele vai parar o ar. Viu? Ó? Ele fica mais um tempo pulando no ar. Beleza, galera? Então treina, vamos praticar, vamos treinar bastante. Tem muita coisa pra gente ver animação ainda. É uma técnica antiga, tá? É um conceito que existe desde o começo do século, basicamente do século passado. Foi sendo aperfeiçoado ao longo dos tempos. Foi aprimorado pelo Walt Disney, pelos animadores dele, que lançaram livros, que criaram esses conceitos que a gente está usando até hoje. Então são coisas que já existem no mercado há alguns anos. Vamos continuar trabalhando isso, tenho certeza que vai dar muito certo, tá? E é isso, vamos praticar, vamos treinar até a exaustão pra gente ficar bom. A gente se vê na próxima, valeu!